Hello, everyone. Welcome back to our class. Good to have you guys here. I am teacher Anna, and today I'm going to talk about modal verbs, ok? Alright, let's go, guys. Vamos lá. Isso aqui é muito simples, eu sempre falo isso, eu sei, mas realmente é. Modal verbs should, could, must, have to. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do que eles significam? Vamos. Então, primeira coisa, o should. Grava aí, pessoal. Seria deveria, tá? Então, olha só, o should, nesse nosso quadrinho aqui, se você está acompanhando comigo, o uso dele, to give advice or suggestions. Por exemplo, Ana, eu posso te falar que você, meu aluno, deveria fazer o homework, certo? Então, eu posso dizer então, fulano, ciclano, you should do your homework. Você deveria fazer o seu homework, certo? Maravilha! Notou que eu não usei o to entre o should e o do, que é o verbo fazer, certo? Então, presta atenção nisso, porque nos modal verbs nós não vamos separar eles dos verbos com a preposição to. Não existe, por exemplo, eu falar you should to do the homework, ok? Grava isso, isso é muito importante, porque eu acho que é o maior erro se tratando de modal verbs, beleza? Então, o should já sabemos que é então para conselhos, né? Você deveria fazer algo. Olha só, olha o exemplo aqui, ó. You should eat more vegetables. You should eat more vegetables. Ou seja, você deveria comer mais vegetais. Beleza? Show de bola? Tranquilo, né? Já o could, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele não é no sentido de conselho. É no sentido de possibilidade, porque você vai traduzir ele por poderia. Por exemplo, eu posso falar, pessoal, eu poderia estudar espanhol. É uma coisa que eu poderia, estudo, inclusive, mas eu poderia estudar mais espanhol. Ou seja, I could study more Spanish. Eu poderia estudar mais espanhol, certo? É possibilidade, a ideia de possibilidade. Então, olha aqui nos exemplos, ó. We could go to the park this afternoon. Nós poderíamos ir ao parque essa tarde. You could try calling him again. Você deveria tentar ligar para ele de novo. Você poderia, perdão, pessoal, traduzi errado agora. Você poderia. Então é quando a gente fala de possibilidade. Fechou? Wonderful. Alright, guys. To finish, para finalizar, a gente vai falar do must e do have to. Eles estão aqui do lado porque eles têm, grava aí, a mesma tradução. Porém, a gente vai usar em algumas situações diferentes. O must e o have to tem um significado de você deve, você tem que, certo? Você deve, must, e você tem que, have to. É muito mais para obrigações. Li obligations aqui, quase traduzi para obrigações. É quase um cebolinha, mas enfim. Então, quando a gente fala de must e have to, a gente está falando de obrigação, ou seja, você deve ou tem que fazer algo. E aí, qual a diferença então, teacher, do must e do have to? Pessoal, qual a diferença do deve, você deve fazer algo, para você tem que fazer algo? Talvez o você tem que fazer algo, ele é mais usual, ele é mais comum no nosso dia a dia. No inglês é a mesma coisa, o must ele é um pouco mais formal, beleza? Mas o uso é muito similar. Olha só, vamos ver aqui, vamos comparar. Olha só, vamos. O segundo exemplo, tá, pessoal? Ele é mais fácil do que o primeiro. I must finish this project today. Primeira coisa, onde está o verbo? Finish, terminar. Beleza? Beleza. O must está na frente, significando deve. Então, eu devo terminar esse projeto quando? Today. Hoje. Beleza? Agora vamos ver o exemplo com have to. I have to wake up early for work. Pessoal que lembra aí lá da aula de habits, de wake up, acordar, não é isso? Então, I have to, eu tenho que acordar cedo para o trabalho. Detalhe que você provavelmente está falando aí, Ana, eu notei que tem o to depois do have. É isso mesmo, pessoal, porque o have ele entra como modal verb, porque de fato ele tem um sentido muito parecido com o must,
mas ele é um verbo. Então tem que ter o to. É diferente do should, could e must. Beleza? Então cobrimos aqui o sentido, significado, função e exemplos, certo? Maravilha. Agora a gente não viu eles sendo usados de forma negativa e nem interrogativa. Nós vamos fazer isso agora. A gente tem aqui, pessoal, vários exemplos. Então, um exemplo na afirmativa a gente já viu, né? Então, por exemplo, you should eat healthy food to stay strong. Você deveria comer comida saudável para ficar strong, forte, beleza? Agora, e se for na negativa? Vamos ver aqui, ó. You should not smoke. Smoke, então, you should not smoke, você não deveria fumar, beleza? It's very bad for your health. É muito ruim para sua saúde. Você vai, ou seja, na negativa você vai usar o not na frente. Você pode ver, pessoal, ele assim, ó, desse outro formato aqui, ó. Apóstrofo, shouldn't, N e apóstrofo. Você pode ver desta forma aqui, pronto, foi aí para vocês verem, tá? Não necessariamente você precisa de colocar a palavra completa not, você pode fazer uma contração e falar shouldn't, tá? Beleza? Inclusive, você pode fazer a mesma coisa com o could. Se for aqui, ó, olha só, vamos ver uma com could, essa aqui tá legal? Vamos ver essa aqui, ó. You could talk to someone if you feel sad. Você poderia falar com someone, alguém, se you feel sad, se você estiver triste, certo? Agora, se eu quisesse dizer na negativa, poderia colocar o not aqui, não poderia? Ou, como a gente conversou, N apóstrofo T. Ah, Ana, e agora, e se for pergunta? Já vimos afirmativo, já vimos negativo, vamos ver pergunta? Vamos lá, é bem simples, pessoal. Eles vão na frente, só isso. Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês aqui embaixo, para que fique claro. Por exemplo, eu posso simplesmente perguntar: Should I study Spanish? Should I study Spanish? Olha aí, ó. Então, só o I ficou curtinho, né? Vamos lá, vamos focar nessa frasezinha aqui, pessoal. Eu vou até aumentar o zoom para que vocês enxerguem melhor aqui embaixo. Então, é só eu colocar o modal verb na frente, beleza? O should, o must, o could, tá? O have to também funciona dessa forma. É isso. Então, a estrutura, pessoal, é a mesma que a gente tem visto nos tempos verbais. É isso, beleza? Em sala, turma, vocês vão praticar demais isto com conselhos. Minha mãe sempre disse que se o conselho fosse bom, não era de graça, mas a gente dá do mesmo jeito. E a gente quer ouvir os conselhos que vocês têm para situações que vocês vão ver aí em aula. Não esqueçam de anotar, certo? Don't forget to write your questions and bring to your teacher, okay? That's it, guys. That's it for today. Thank you for watching. I'll see you guys next class, okay? And bye-bye.